Na calada da madrugada, um novo tipo de arma cruzou o céu, sem piloto, sem comunicação, sem volta. O alvo, uma das bases aéreas mais protegidas da Rússia. O plano, uma missão suicida guiada por inteligência artificial. O mundo estava prestes a testemunhar, pela primeira vez, o poder mortal da guerra autônoma. Às 3 da manhã do dia 6 de junho, o céu da Rússia foi cortado por uma força silenciosa e letal. 17 veículos aéreos não tripulados ucranianos, operando em formação de enxame, cruzaram a escuridão rumo a um dos alvos mais estratégicos do território inimigo. A base aérea de Engels, lar da frota de bombardeiros nucleares russos. Esses drones partiram em uma jornada ousada de mais de 6 horas, atravessando 750 quilômetros de território hostil, sem qualquer suporte de GPS, sem comunicação entre si e totalmente autônomos nos 30 minutos finais da missão. Silenciosos, indetectáveis e mortais. O que tornava essa operação ainda mais impressionante não era apenas sua precisão ou audácia, mas a tecnologia por trás dela. Componentes simples, acessíveis, muitos adquiridos em plataformas de comércio eletrônico da China, foram combinados com inteligência artificial avançada. O resultado? Um enxame capaz de ultrapassar uma das redes de defesa aérea mais caras e complexas do planeta, avaliada em 2,7 bilhões, como se fosse invisível. Em poucos minutos, o improvável aconteceu. A base de Engels foi atingida e a poderosa frota de bombardeiros estratégicos russos foi colocada fora de operação, ao menos temporariamente. Um lembrete brutal de que, na guerra moderna, não é sempre o mais caro que vence, mas sim o mais engenhoso. Essa ação marcou um novo capítulo na era da guerra autônoma, onde máquinas pequenas e baratas, guiadas por algoritmos, podem mudar o equilíbrio de poder global. Com táticas modernas, disciplinadas e precisas, esse ataque não foi apenas um sucesso militar, mas também uma prova do avanço rápido de tecnologias militares acessíveis e extremamente eficazes. O drone líder, equipado com uma câmera infravermelha, fixou-se nas assinaturas térmicas do depósito de combustíveis Cristal. Não foi um ataque ao acaso. Sensores térmicos enviavam dados em tempo real para uma rede neural de inteligência artificial, treinada com 10.000 imagens de satélite do local. A inteligência artificial não só identificou a área-alvo, mas mapeou sua estrutura, desde a disposição dos tanques até os dutos e detalhes técnicos complexos. Em imagens granuladas com resolução de 640 e 480 pixels, 4 grandes círculos brancos brilhavam contra o solo frio. O algoritmo de reconhecimento de imagens da inteligência artificial delineou cada tanque, atribuiu identificadores e analisou temperaturas. Tanque 4 a 16 graus Celsius, tanque 7 a 12 graus Celsius, tanque 12 a 11,6 graus Celsius e tanque 1 a 13 graus Celsius. Uma diferença de 3,6 graus Celsius revelou uma informação crucial. O tanque 4 havia sido recém-abastecido, maximizando a pressão de vapor do combustível, sua inflamabilidade e potencial destrutivo. O verdadeiro terror do ataque estava na inteligência distribuída. Cada um dos 17 drones realizou essa análise de forma independente, sem centro de comando, mecanismo de votação ou troca de dados. 17 sistemas de inteligência artificial idênticos chegaram à mesma conclusão. O tanque 4 era o alvo principal. Essa autonomia ia além da seleção de alvos. Cada drone ajustava automaticamente seu vetor de aproximação para evitar colisões no ar. Por exemplo, o drone 1 atacava de um ângulo de 270 graus, o drone 2 de 275 graus, com um desvio de 5 graus para criar padrões de explosão sobrepostos, maximizando a destruição enquanto evitava conflitos. Próximos o suficiente para amplificar o impacto, mas espaçados para não colidirem. Conforme os drones se aproximavam da base, o sinal de celular caiu para uma barra. A tamanha distância da fronteira ucraniana, manter conexão com estações repetidoras era um desafio. Em 30 segundos, ao descerem abaixo de 50 metros para a aproximação final, eles passaram para a autonomia total travando no alvo,
Operadores em Kryvyi, Ucrânia, tornaram-se meros espectadores de um plano pré-programado. Cada drone, equipado com um controlador de voo chinês de $89, clonado do Pixie Rock e comprado no AliExpress, fazia cálculos de evasão de colisão 10 vezes por segundo. Sensores ultrassônicos criavam uma bolha invisível de 2 metros de raio ao redor de cada drone, ajustando-se finamente para manter distâncias seguras em meio a turbulências. O sistema funcionava perfeitamente até então e precisava de apenas 5 minutos para ter sucesso. A 10 quilômetros de distância, a formação de drones mudou. De um grupo desordenado, alinharam-se em uma matriz de ataque precisa, como um bando de pássaros formando um V perfeito. O objetivo não era economizar energia, mas maximizar a destruição sem interferências mútuas. A inteligência artificial calculou ângulos de impacto ideais com base na estrutura dos tanques. 7 drones subiram a 80 metros para mergulhar nos tetos dos tanques, onde o aço era mais fino, com 8 milímetros. 5 mantiveram 50 metros para atingir as paredes superiores, onde os vapores de combustível se concentravam. Os 5 restantes desceram a 30 metros, mirando a base dos tanques, onde as soldas eram mais frágeis. Cada drone carregava uma ogiva de 3 quilos e 200 gramas com núcleo de cobre, projetada para perfurar aço grosso e detonar no espaço de vapor para máxima devastação. Às 13h01 da manhã, o radar S-400 da Rússia varreu o céu, mas os drones voavam abaixo do horizonte de radar, escondidos pela curvatura da Terra. Operadores de radar não detectaram nada. A noite estava estranhamente silenciosa, sem tráfego aéreo civil, sem aviões de transporte militar, nem mesmo pássaros, como se a natureza pressentisse a ameaça. Na memória do drone líder, um simples temporizador contava regressivamente. Em coordenadas pré-programadas, o piloto automático assumiu o controle total. Nenhum humano poderia cancelar o comando. Nenhum sinal de interferência poderia desviar os drones. Eles executaram suas ordens finais com precisão mecânica: mirar o tanque 4, manter 42 metros por segundo e detonar ao impacto. Às 3h02 da manhã, os sinais de celular desapareceram por completo. Todos os 17 drones entraram em modo de autonomia total. Suas ogivas foram armadas. Agora, 17 algoritmos letais avançavam sem possibilidade de retorno, e apenas um milagre poderia impedi-los. O depósito de combustíveis Crystal era protegido por uma rede de defesa que superava em muito o custo de todo o programa de drones da Ucrânia. A primeira camada era o sistema S-400, custando 2 bilhões e 700 milhões de reais, posicionado a 3 quilômetros a noroeste do depósito. Em teoria, ele poderia interceptar mísseis balísticos no espaço, aviões furtivos a 400 quilômetros e mísseis de cruzeiro de baixa altitude. O radar de controle de fogo 92N6E do S-400 emitia energia suficiente para interferir sinais a 10 quilômetros, mas a realidade não correspondia à propaganda. Na altitude de 50 metros dos drones, o S-400 podia detectar alvos a 28 quilômetros em condições ideais. Naquela noite, interferências de terreno como prédios e inversões térmicas distorceram as ondas de radar, reduzindo o alcance de detecção para 20 quilômetros. Alvos de baixa altitude eram quase impossíveis de rastrear em meio a ruídos de construções, árvores e camadas de ar quente e frio que espalhavam os sinais, como procurar uma chave em uma casa recém-limpa. Mesmo que detectados, localizar os drones com precisão era quase impossível. Quando apareceram no radar, restavam menos de 5 minutos até o impacto, suficiente para enfrentar um caça solitário, mas inútil contra um enxame de drones quase invisíveis. O computador de combate do S-400 escaneava uma biblioteca de ameaças com 10.000 assinaturas eletrônicas, de aviões e mísseis coletadas ao longo de décadas. Um F-15 a 80 quilômetros, sem problema. Um míssil ar-terra, fácil de lidar. Mas um quadricóptero com seção transversal de radar equivalente a um pássaro, movendo-se à velocidade de uma aeronave. O sistema não tinha dados para isso, classificando-o como desconhecido ou baixa prioridade.
Até as defesas reserva do S-400 enfrentavam dificuldades. 4 sistemas Panta S-1, cada um valendo 81 milhões de reais, cercavam o depósito como cães de guarda. A essa altura, o destino já estava selado. Os operadores do Pantsir S-1 sequer tiveram tempo de girar suas torres para mirar. Os drones vieram de todos os ângulos, baixos demais para o radar, rápidos demais para a resposta humana. Em questão de segundos, a defesa mais cara do planeta foi reduzida à impotência. Às 3h04 da manhã, o primeiro impacto estremeceu o solo. Um clarão rasgou a escuridão da noite. Segundos depois, o céu foi consumido por uma onda de fogo. Os tanques de combustível explodiram em sequência, transformando a base aérea de Engels em um inferno ardente, visível a dezenas de quilômetros de distância. A missão havia sido cumprida, não por pilotos, não por generais, mas por algoritmos, criados com peças baratas, treinados com dados públicos, armados com precisão cirúrgica. A nova era da guerra não chegou. Ela já começou. E o que isso significa para o futuro da segurança global? Ainda está para ser compreendido.